Olá, estou aqui para gravar o micro vídeo do estágio supervisionado 4, curso de licenciatura em História. Meu nome é Edson Gilmar Neto, sou aluno da FAEL e estou então no meu último estágio. Infelizmente, por conta dessa pandemia, né, não pudemos aplicar o plano de aula na escola. Então eu vou relatar aqui como foi feito. Bom, o tema é Segunda Guerra Mundial e ele seria aplicado nas aulas do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, no Colégio Professor José Guimarães, em Curitiba, na Vila Auer. Como eu coloquei lá no meu plano, no meu relatório, melhor dizendo, a minha escolha dessa escola foi porque eu estudei lá. Eu estudei o ensino fundamental e estudei o ensino médio nessa escola, Colégio Professor José Guimarães. E eu voltei alguns anos mais tarde como professor. Eu dei aula naquela escola de contabilidade. Me formei em ciências contábeis e voltei na escola por mais de 6 anos. Eu fui professor de contabilidade. E depois, recentemente, aí eu resolvi cursar História, licenciatura em História. E voltei na mesma escola em que eu havia estudado e havia sido professor, para então fazer o meu estágio na disciplina de História. Foi muito bom o contato que eu tive lá com a diretora, ela me reconheceu ainda e aceitou, né, que o estágio fosse feito, mas infelizmente daí a escola foi fechada. Então, entrando no meu plano de aula, como que eu vou aplicar esse plano de aula, né, na sala? O tema geral é Segunda Guerra Mundial. E eu fiz então a pesquisa das habilidades e eu coloquei daí quatro temas, 4 subtemas, né, que dizem respeito às habilidades do BNCC. Então eu juntei as habilidades do plano, do BNCC, com as que eu coloquei, né? E eu coloquei como objetivo geral entender por que teve início a Segunda Guerra. Então esse seria o tema objetivo geral, né? Entender o porquê que teve início a Segunda Guerra Mundial. E alguns objetivos específicos seria identificar os motivos que levaram os países a iniciar a guerra, depois contextualizar o período pré-Segunda Guerra, porque na verdade a Segunda Guerra ela vai de 39 a 45, mas teve um período pré, né, que motivou a guerra. Na verdade, esse motivo ele já vem no final da Primeira Guerra. Quando a Primeira Guerra termina, não ficou muito claro. E os alemães e Hitler, ele não aceitou de uma maneira pacífica ou de uma maneira... Ele ficou latente. Então esse foi o estupim da Segunda Guerra. E também assim, tem uma coisa muito importante, é o dia D para a Segunda Guerra Mundial, né? E também o pós-Segunda Guerra, que é o Acordo de Paz. O Acordo de Paz também ele é muito importante, que a partir ali de 1900 quando termina em 45, mas de 48 para cá, então aquele Acordo de Paz que foi sugerido ali, né? Então é um assunto muito interessante, muito interessante. E a maneira que eu queria aplicar dentro da sala de aula seria usando projetor, usando computador e usando a internet. Por quê? Porque nós temos muito material na internet disponível, como pequenos vídeos, muitas fotos e muitos relatos sobre Segunda Guerra Mundial. Então, o material ele é farto. Por si só, tendo assim um projetor com acesso à internet, a aula está praticamente pronta. Então, eu diria assim que, devido à quantidade de material existente, a dificuldade seria em você filtrar o que você quer passar para os alunos, né? Então eu quero fazer com que os meus alunos entendam os motivos pelos quais a Segunda Guerra se iniciou. Então aí eu tenho então esse material
farto, né? E eu pré-selecionei algumas imagens, alguns vídeos, e isso tudo então é colocado de uma maneira sequencial para os alunos. E depois eu abro para perguntas, né? E o início da aula seria perguntando como que cada aluno, o que cada aluno sabe hoje, antes da aula, sobre a Segunda Guerra Mundial. O que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial? E também eu convido os alunos a visitarem aqui em Curitiba o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto fica aqui em Curitiba, ele precisa ser cadastrado previamente, mas é um ótimo assim, local para visitação e entender um pouquinho do Holocausto. Né? Eu digo um pouquinho porque o museu é muito bonito, muito bom, e ali retrata algumas coisas como imagens, como roupas sobre a Segunda Guerra. Seria isso.